Existem três mitos sobre resiliência que precisamos conversar sobre eles. Eles podem atuar em nosso organismo, gerando uma doença mental e até mesmo uma doença física. Precisamos refletir sobre isso com bastante urgência dentro das organizações. Vem comigo na reflexão de hoje. O primeiro mito é o seguinte: pessoas resilientes são inabaláveis, elas suportam a pressão que for, mesmo diante de ambientes tóxicos. Bom, isso não é verdade. A resiliência é a nossa condição de retornar a uma boa condição de performance. Se eu estou em um ambiente tóxico, esse ambiente gradativamente vai me adoecer. Gilberto, o que é um ambiente tóxico? Por exemplo, um ambiente onde a liderança é desrespeitosa, um ambiente onde tem discriminação, um ambiente onde tem bullying, um ambiente onde a pressão é extrema para o resultado e você tem que estar disponível de manhã à tarde, à noite, de madrugada, de final de semana, de feriado. Ou seja, um ambiente que exige psicologicamente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, no extremo o tempo inteiro, líderes manipuladores, líderes que têm uma comunicação passivo-agressiva, ou seja, relacionamentos baseados em fofoca, em mentira, comunicação que não é clara, que não é transparente, sempre parece que tem alguma coisa escondida. Ou seja, um ambiente quando ele é tóxico, pode ser até que uma pessoa com alto nível de resiliência consiga suportar por mais tempo, mas não significa que esse é o ambiente para que você passe pela prova de ser ou não uma pessoa resiliente. Você precisa reconhecer quando os limites do seu corpo e da sua mente estão sofrendo. Começa com uma leve preocupação, depois você começa a ter dificuldade para dormir, depois quando você pensa em se dirigir ao ambiente de trabalho te dá taquicardia, você começa a ter um nível de ansiedade, daqui a pouco você está tomando medicamento por causa disso. Quando você tem um tempo livre, você corre para um lugar seguro para tentar equalizar suas emoções, e é geralmente fora do ambiente de trabalho. Você percebe que não pode confiar mais em ninguém das pessoas com as quais você convive. Ora, aí você tem que ver que o ambiente já não é mais sobre resiliência, e sim sobre saúde física e mental. Primeiro, geralmente começa com a nossa mente, por meio dos pensamentos. Depois as emoções começam a ficar mais intensas até que o corpo paga o preço. Portanto, não deixar chegar em burnout, não chegar lá na exaustão, que depois você leva 2 anos para se recuperar com psiquiatra, psicólogo e muito medicamento para sair disso. Então, seja mais inteligente e perceba os sinais quando a coisa está passando do limite. Segundo mito, a resiliência é um ato solitário. Se a pessoa é resiliente, ela aguenta sozinha, ela não conversa com ninguém, ela é forte, ela é estoica. Não é bem assim. Veja, muitas vezes a nossa resiliência está amarrada também à qualidade dos relacionamentos que nós temos. Você tem alguém que você pode sentar, abrir seu coração, conversar, expor seus sentimentos, a pessoa te apoiar, falar: veja, eu entendo o que você está passando, mas isso não vai durar para sempre, daqui uns dias isso se transforma, e é verdade, ou você tem que agendar uma conversa e conversar com essa pessoa para lidar com isso. Então veja, a rede de apoio está ali para de repente ajudar você a perceber por uma perspectiva que você não estava percebendo. E a partir daí, você tendo mais clareza, pode agir e resolver a situação. Então a resiliência não é sobre suportar e aguentar, a resiliência é sobre ter a condição de, diante da situação que é dramática, que é desafiadora, que é um dilema, você ter condições de agir. Você entrar numa condição de conseguir protagonizar e resolver aquela situação. Então a rede de apoio é fundamental. Ter pessoas que você pode abrir seu coração é fundamental. Nem que seja um terapeuta, nem que você pague para ele uma mensalidade por mês para você abrir seu coração, mas tem que ter. Porque aí a pessoa vai conseguir te ajudar de um jeito que às vezes sozinho não dá. Então, isso é um outro ponto muito importante. Não tente levar tudo sozinho, suportar sozinho. Tome cuidado com essa imagem desse super-herói que suporta tudo e não fala nada com ninguém. Porque é assim que muitas vezes as pessoas vão ao limite e aí explodem. Explodem às vezes numa depressão, às vezes cometem suicídio. Então a gente precisa atuar de uma forma um pouco mais humana, sabendo que sim, somos frágeis e diante de algumas situações nos abalam profundamente. E ter com quem contar é bom demais. Terceiro mito, o mito de que resiliência é traço de personalidade. Você nasce com ela ou você não nasce com ela. Não é assim. Não é inato.
É natural que algumas pessoas, pelo que passaram na infância, pela forma como foram educadas pelos adultos que conviveram, desenvolveram um nível de resiliência melhor. Por quê? Porque quando criança, quando você vai aprendendo com as outras pessoas como lidar com os desafios, como você deve pensar diante de um desafio, vai te tornando mais resiliente. Então, é possível que uma pessoa aprendeu desde cedo, e quando ela chega na fase adulta com um bom nível de resiliência, parece que ela já nasceu assim, mas não é bem verdade isso não. Você pode ter predisposição genética, mas se não tiver o ambiente para a epigenética, que é a expressão genética se manifestar, ela não vem. Quem teve o ambiente adequado para a resiliência se manifestar, a tem, mas tem um motivo para isso. Gilberto, mas e eu que não tenho a resiliência, já estou adulto? Não tenho, você tem um nível de resiliência. Né? Por exemplo, a resiliência é a nossa capacidade de lidar com os desafios e é a capacidade que a gente suporta, às vezes, alguma dor, alguma tristeza, alguma raiva e a gente volta a funcionar mais rapidamente. O objetivo não é você ter ou não resiliência, é ir aumentando o seu nível de resiliência, porque a resiliência é como se fosse uma boa forma física. Você tem que se fortalecer para lidar com aquele novo desafio. A resiliência é a mesma coisa. Então você vai ganhando resiliência para lidar com a crítica, você vai ganhando resiliência para lidar com a falta de reconhecimento, você vai ganhando a resiliência para lidar com a incerteza, com a complexidade. Então, ela pode ser desenvolvida por meio de terapias, por meio de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, por meio de você ter um mentor ou uma mentora, alguém que você admira, que vai te ensinando como pensar diante das situações. Enfim, há muitas formas de você desenvolver a sua resiliência, ela pode sim ser desenvolvida, e eu torço para que você a desenvolva em um nível que torne a sua vida extremamente confortável, mesmo que você esteja diante de um grande desafio. E esses são os 3 mitos que eu gostaria de trabalhar aqui, por quê? Porque quando a gente começa a acreditar nesses mitos, a gente deixa de desenvolver a nossa resiliência, e não tendo resiliência para lidar com as situações de adversidade, nós podemos adoecer. E o que mais desejo é que todos nós, seres humanos, possamos desfrutar de um alto nível de saúde. Quarta-feira que vem eu te espero aqui novamente com uma nova reflexão. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.